Olá, sejam bem-vindos ao canal CCM. Vamos à nossa aula 23, parte 3, métodos de partida de motores de indução. Nesta aula a gente vai ver a partida soft starter e inversores de frequência. Nós optamos por estender por mais uma aula para que tivéssemos um pouco mais de qualidade. Na aula anterior nós concluímos a partida compensadora, ou seja, aquela que a gente usa autotransformadores. E agora a gente, de fato, encerra. E eu quero relembrar aquela pergunta que deixamos na última aula. Para um motor de indução trifásico de acionamento de um thruster, qual é o melhor método de partida? Soft starter ou inversores de frequência? Vamos então à aula? Esses são os dois objetos da nossa aula, um soft starter e dois inversor de frequência. Visualmente falando, eles são até bastante parecidos. Tá? A proposta de ambos seria sairmos de uma corrente de partida desse nível elevada e passar para uma partida suave. Observa que ela se dá em rampa, chega num pico suave e depois retorna para o nível de regime permanente, ou seja, a corrente nominal do nosso motor. Mas então, Stênio, qual é a grande diferença entre o soft starter e o inversor de frequência? Quando eu uso um, quando eu uso o outro? Tá? Essa decisão ela tem uma implicação não só técnica, mas também comercial. Envolve valores, envolve gastos. Os dois eles se usam da eletrônica de potência, são dois equipamentos com bastante tecnologia, e conforme a gente tem esse desenvolvimento, eles têm ficado cada vez mais baratos e têm sido mais utilizados. Tá? Ambos utilizam diodos, tiristores, capacitores. Tá? O inversor de frequência utiliza também transistores. E durante a aula você vai conseguir entender quando você aplica um e quando você aplica o outro e como é o funcionamento básico entre eles de uma maneira descomplicada. Como de costume, eu trouxe aqui para vocês, retirado de um manual da WEG, um diagrama de potência e de comando. Se você comprasse um soft starter desse, você teria que fazer exatamente essa ligação. Tá? Aqui são as linhas de tensão, é a alimentação que vem dos barramentos principais, tá? Trifásico, RST, ou L1, L2, L3. Esse é o soft starter. Tá? A CPU dele precisa ser alimentada, então é retirado do L1 e o L3 nesse caso, passando por dois fusíveis, alimentando um transformador abaixador e trazendo a ligação até aqui nos terminais A1 e A2. Aqui é a descrição, tá? A1 e A2, alimentação da CPU da soft starter. S0 é uma botoeira de acionamento e K1 é um opcional que a WEG traz, é um contator de isolação. Esse símbolo aqui é a essência do funcionamento do soft starter. Tá? São dois tiristores em antiparalelo. São eles quem vão, falando de uma maneira informal, vão picotar a onda de tensão, a senoide, para que o motor parta em rampa de aceleração e, no caso da parada, desacelere também em rampa. Esse dispositivo, né, o soft start, ele já está tão avançado que ele não é somente para partida e para parada, mas ele também tem um módulo de proteção, tá? Proteções de corrente, sobrecorrente, desbalanço de corrente. Então ele tem ele não tem como base somente partida e parada, mas também ele faz a proteção do equipamento. Esse ponto é crucial para a compreensão do soft starter. Do ponto de vista do motor, esse é o gráfico de tensão no tempo. O motor ele enxerga exatamente essa rampa de tensão, partindo de uma VP, uma tensão de partida, subindo gradativamente até a tensão nominal e chegamos aqui no regime permanente. No caso da desaceleração, é somente o oposto, a tensão vai caindo em rampa até o momento em que chega a zero e o motor para. Agora, na prática, o que acontece, a gente vai ver aqui já não um gráfico de tensão média, mas um gráfico de tensão instantânea. Essa é a senoide de tensão da rede.
Aqui as tensões de linha. Cada fase nós temos 2 tiristores em antiparalelo e cada tiristor ele permite a condução em um semiciclo. O que é o semiciclo? Semiciclo positivo, semiciclo negativo. O que o tiristor na prática vai fazer é permitir a condução da senoide de tensão até o motor trifásico apenas nesse trecho sombreado. Como é que o tiristor faz esse trabalho? Ele recebe um pulso no gate. Toda vez que ele receber esse pulso, ele passa a conduzir. Tá? E quando ele muda de semiciclo, ele deixa a condução. Por isso que nós temos 2 em antiparalelo. Um vai fazer o trabalho no semiciclo positivo, o outro no semiciclo negativo. Tá? Então, essa é uma partida em rampa. O motor ele só vai enxergar esse trecho de tensão, só é o que vai chegar até ele, nos seus terminais. Depois, no semiciclo negativo, um pouco maior, esse ângulo é variado. Depois um pouco mais, até que a gente chegue no semiciclo completo, que seria a tensão nominal. Então, é exatamente assim que acontece. Lembrando que essa é a representação de apenas uma fase. Nós temos 3, o sistema trifásico, então é similar, porém respeitando a defasagem angular. A gente sabe que de uma fase para outra nós temos 120 graus de diferença. Vamos fazer uma fixação. Esse é um soft starter da Siemens. Aqui, cada fase tem os 2 tiristores em antiparalelo, cada um vai conduzir no seu semiciclo, um no positivo, o outro no negativo. O tiristor ele tem 3 principais partes. Esse é o gate, o catodo e o anodo. O gate ele recebe um pulso de onda quadrada e ele vai permitir a condução de corrente nesse sentido, do anodo para o catodo, sentido convencional. É no soft starter que a gente faz o ajuste do tempo da rampa de aceleração durante a partida, como agora, e também durante a desaceleração. Vamos agora tratar dos inversores de frequência. Diferente do soft starter, que utiliza os tiristores para alterar a tensão média percebida pelo motor, o inversor de frequência ele altera justamente como o nome sugere, a frequência da onda de tensão. Tá? O soft starter não altera a frequência. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Como é que a gente varia a velocidade de um motor? Tá? Essa é a fórmula da velocidade síncrona, 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos do motor. Se você não está lembrado muito bem, você pode voltar. A gente, dentro dessa playlist, tem aula tratando só motores de indução e tem toda a explicação. Então, uma forma de aumentar a velocidade de um motor é se você elevar a frequência. Ou se você diminuísse o número de polos, porque ele está no denominador da equação. Mas o número de polos é fixo, então resta alterar a frequência. Então, o inversor de frequência ele atua justamente fazendo isso, alterando a frequência da forma de onda de tensão que chega nos terminais do nosso motor. Esse é um circuito simplificado de um inversor de frequência e a gente vai conseguir entender como é que é feita essa mudança de frequência da senoide de tensão, para que a gente possa fazer o controle de velocidade do motor. No início, a alimentação da rede é senoidal trifásica, passa por um filtro RFI interno para fazer a atenuação de ruído. Logo em seguida, a gente precisa retificar a onda através de uma ponte de diodos, um retificador trifásico, para que fique exatamente assim como no gráfico. Repare que a gente não tem mais o semiciclo negativo. O negativo ele rebate para a parte positiva. Mas a gente precisa continuar a retificação para que fique exatamente desta forma. Como é que a gente chega nessa forma de onda? Tá? A gente precisa de um banco de capacitores. Aqui é representado por apenas um capacitor, mas a gente sabe que tem um banco aqui.
e junto com ele é preciso realizar a pré-carga, que a gente já toca nesse assunto. Tá? O capacitor ele tem a capacidade de manter carga nos seus terminais. Então, durante essa metade do semiciclo, o capacitor ele vai carregando. Quando a tensão cai, ele mantém e inicia um processo de descarga. Por isso, ele consegue manter o nível de tensão mais contínuo. Tá? Essa tensão é chamada de tensão de Ripple. Então, após passar pelo retificador trifásico, a gente passa por um banco de capacitores e a nossa forma de onda, por fim, ela está retificada. Tá? A próxima etapa é o seguinte: a gente vai passar através de transistores chamados IGBTs. Esses transistores eles funcionam como uma fonte chaveada. Tá? A forma de onda de tensão trabalhada, por fim, tem exatamente esse formato. Tá? Os transistores eles vão chavear e formar pequenos pulsos modulados. Para o motor, ele enxerga uma forma de onda senoidal quase perfeita, como a gente consegue ver aqui. Mas na realidade a gente está fazendo uma modulação por pulsos. Então, voltando aqui a uma pergunta inicial da aula, né, qual seria o ideal? A gente fazer o acionamento de um thruster por inversor de frequência ou por soft starter? Tá? A resposta é depende. A gente vai precisar fazer o controle de velocidade? Se o thruster for velocidade fixa com passo variável, é melhor usar um soft starter, que é mais barato. Agora, se o thruster for velocidade variável e também passo variável, então necessariamente nós vamos precisar usar um inversor de frequência para fazer o controle da velocidade. Lembrando que a frequência é o número de ciclos dessa onda, né, por um intervalo, por unidade de tempo. Então, com a modulação de pulso, a gente consegue encurtar essa forma de onda ou prolongar. A gente trabalha até o limite do próprio inversor, tá? Para que não haja, tem um limite de frequência para que não haja enfraquecimento do campo do motor de indução. Mas, então, se você conseguiu entender que primeiro a gente passa por uma retificação para depois uma inversão e um controle de frequência, é totalmente satisfatório. É isso que você precisa entender, basicamente, para ter um conhecimento bom de inversores de frequência. Tá? Agora eu vou comentar um pouquinho sobre a pré-carga. Se você conectar uma fonte de tensão num capacitor descarregado, ele funciona como ele é quase como um curto-circuito porque ele tem impedância muito baixa. Tá? Então, a pré-carga é um carregamento do capacitor de forma controlada. Tem várias formas de serem feitas. Tá? Pode ser colocando em série um resistor. E depois que o capacitor estiver carregado, você bypassa o resistor com um relé ou um contator. Então, a pré-carga serve para isso. Vamos carregar o capacitor para que ele não literalmente exploda. Tá? Bom, espero que vocês tenham aproveitado a aula. Dúvidas e comentários, só deixarem abaixo do vídeo. Tá? Agradeço a presença de todos. E aí, até a próxima playlist.